Abri os olhos e o salão de julgamento havia desaparecido. Ou não, mas pelo menos tinha perdido nitidez. Eu ainda via as balanças quebradas e o trono, mas não via mais colunas negras, nem o fogo cintilante. Carter, Khufu e Emmett tinham desaparecido. Eu indico A Pirâmide Vermelha porque é um livro de aventura e eu acho legal um livro de aventura, e também porque são os personagens que escrevem, então muitas vezes fica engraçado. Hugo se chocou contra as costas de alguém. Caiu no chão, olhou para cima e viu a mão do inspetor da estação que se fechava sobre ele. Tentou rolar para outro lado, mas se viu impedido pela senhora Emily e pelo Sr. Freak, que, atravessando da multidão, caíram sobre ele como dois abutres. Agarraram Hugo com brutalidade e o puxaram para ficar de pé. "Me solta!" gritou Hugo. Lágrimas quentes brotaram em seus olhos. Eu indico A Invenção de Hugo Cabret, porque é uma história assim que contagia a gente e tem muitas imagens que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. O dragão não era maior do que seu antebraço, porém era magnífico e não. As escamas dele eram de um azul safira, forte, da mesma cor da pedra. Ele percebeu que não era uma pedra, e sim um ovo. Eu recomendo Eragon porque é um livro que eu gostei muito. É um livro que tem aventura, romance e... não sei, mas ele é muito bom. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um deles não quis mais voltar, então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis um deles que se cortou ao meio, então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um, então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver e julgar o fato. Um deles ficou em apuros, então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado, então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoológico vendo leões e bois. Um deles abraçou um, então sobraram 2. Eu indico esse livro porque, assim como todos os livros da Agatha Christie, o mistério é muito bom e contagia o leitor. O menino forcejando por nomear o gato, por decifrá-lo. O gato mais igual a todos os gatos do que a si mesmo. Impossível qualquer intercâmbio. Gato e menino não cabem num só quintal. Um muro permanente entre o menino e o gato. Entre todos os seres emparedados, o muro. A divisa, o limite. O odioso mundo de fora do menino, indecifrável. Tudo que não é um menino, tudo que é inimigo. Eu indico os 100 melhores contos brasileiros do século, porque tem histórias de vários escritores, então tem vários estilos, e pode servir para diferentes idades e gostos. Em nossa sinagoga vive um animal, talvez do tamanho de uma formiga. Geralmente pode ser bem visualizado, pois, até uma distância de aproximadamente 2 metros, tolera a aproximação do ser humano. Sua cor é de um azul esverdeado claro. Seu pelo nunca foi tocado por ninguém, portanto, não se pode dizer nada a respeito. Podemos quase afirmar, inclusive, que a verdadeira cor da pelagem é desconhecida. Talvez a cor que se vê seja apenas do pó e da argamassa que ficaram agarrados à pelagem, pois a cor se assemelha mesmo ao reboco do interior da sinagoga, só que um pouco mais claro. Esse é o trecho. Descrição do animal que vivia na sinagoga que o Kafka frequentava quando ainda jovem, ainda uma criança. E eu adoro esse livro não só pela beleza da edição, as ilustrações, mas pelo fato de contar um pouco da vida desse autor maravilhoso, né? E é super bem escrito. E eu adoro esse livro. Bem, sou Francisco e eu vim aqui gravar. Vim recomendar um livro. O nome é Artemis Fowl, Paradoxo do Tempo. Faz parte da saga Artemis Fowl. É o 6º livro, para quem estiver interessado. A saga é muito interessante, tem bastante ciência, é engraçada às vezes, faz umas piadas. E fala muito sobre história também, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou ler aqui um trecho do 6º livro. Embaixo, no Souk, o pandemônio foi instantâneo. Os trabalhadores fugiam e berravam, soltando ás como espectadores num show de fogos de artifício, à medida que cada nova fonte colorida jorrava para o alto.
Alguns perceberam que suas peles preciosas estavam sendo cobertas pelas cores erradas e começaram a pegá-las febrilmente, junto com as ferramentas. Em segundos chovia tinta, e o espaço entre as tintas apinhados de trabalhadores frenéticos e turistas assustados. Oi, meu nome é Breno e eu tô aqui para recomendar esse livro aqui, O Último Olimpiano. É o último livro da série Percy Jackson e os Olimpianos. Muito bom, um desfecho bom e é um ótimo final para a série, muito boa também. Vai querer uma coisa assim. Eis a minha definição de nem um pouco divertido. Voar em um Pégaso indo ao encontro de um helicóptero descontrolado. Se vida não fosse tão bom em voar, teríamos sido cortados em pedaços e transformados em confete. Oi, meu nome é Luísa e eu tô aqui para indicar o livro Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que me fez pensar muito e faz todo mundo se identificar várias horas no livro, porque é sobre um adolescente que tá com uma vida muito desajustada e aí ele vai falando sobre o colégio dele, sobre a família dele. Eu acho que é uma história que a gente faz a gente rir, chorar, é muito bom. E eu vou ler um trechinho também, que é o seguinte: esqueci de falar sobre isso. Eu tinha sido chutada do colégio. Não ia mesmo voltar depois das férias de Natal, porque tinha sido reprovado em 4 matérias e não estava estudando nada. Eles tinham me avisado mais de uma vez que eu devia me dedicar aos estudos, principalmente na época das parciais, quando meus pais foram chamados para uma conversa com o velho Turner. Mas nem liguei. E aí fui aprovado. Eles já aprovaram um bocado de gente no Pence, porque o colégio tem um alto nível de ensino. Tem mesmo, no duro. Meu nome é Valentina e eu vim indicar esse livro, Doador, que a gente deu na escola. E eu achei ele muito bom porque você fica preso do começo ao fim do livro. Porque ele é interessante e tal, tem umas histórias muito legais durante o livro. Em geral, no ritual da manhã, quando todos os membros da família contavam seus sonhos, Jonas não contribuía muito. Ele raramente sonhava. De vez em quando acordava com uma sensação de fragmentos flutuando em seu sono, mas não conseguia captá-los e juntar tudo num relato que valesse a pena contar durante o ritual. Meu nome é Antônio, eu vim aqui apresentar o livro Eldest, que é da saga Eragon, é o segundo livro. Eu recomendo porque o livro ele tem muita ação, muita fantasia, muito romance. É indicado para qualquer pessoa que goste desse tipo de livro. E eu vou ler aqui um trecho. Uma violenta rajada de vento fez Eragon acordar. Os cobertores se agitavam sobre ele e uma tempestade rasgava o seu quarto. Lançava seus pertences pelos ares e fazia as lanternas baterem nas paredes. Lá fora, o céu era negro e as nuvens formavam uma massa espessa. Oi, meu nome é João Guimarães e eu vim aqui para indicar a série Crônicas Saxônicas, que é bastante interessante porque conta a história de um garoto chamado Uhtred, que foi raptado pelos vikings na era quando os vikings invadiram a Inglaterra. E é bastante interessante porque tem bastante aventura, tem uns toques engraçados também. Eu vou ler um trecho aqui. Agora no capim, tanto sangue que o chão estava escorregadio, e havia corpos que tinham de ser pisados enquanto nossa parede de escudos avançava, deixando Brida e eu para trás. Eu vi que as mãos dela estavam vermelhas porque o sangue tinha escorrido pelo cabo de sua lança. Ela lambeu o sangue e me mandou um sorriso. Bem, eu indico esse livro aqui, O Jovem Che Guevara, que fala sobre a trajetória de Che Guevara até conhecer Fidel Castro. E nesse livro, quando ele sai de Cuba, ele escreve uma carta para Fidel Castro. E a parte que eu achei que foi mais importante, que a carta toda ela é importante, mas que eu achei mais importante é essa: onde quer que eu vá, sentirei a responsabilidade de ser um revolucionário cubano e como tal atuarei. Não deixo para meus filhos e minha mulher nada material e não lamento. Alegro-me que assim seja. Não peço nada para eles, pois o Estado lhes dará o suficiente para viver e se educar. Pensou consigo. É horrível, exatamente, como nós aqui esta noite. Por que motivo Anthony Marston desejara morrer? Ela não queria morrer. Não podia conceber a ideia de querer morrer. A morte era para as outras pessoas. Agatha Christie. O nome desse livro é Nem Sobre Nenhum, Não Sobre Nenhum, da Agatha Christie, e mais conhecido como O Caso dos 10 Negrinhos. Eu gosto desse livro porque é um livro de mistério que eu acho que dá para muitas idades
E a história é uma história que envolve você dentro dela e você percebe, tipo, como ela consegue escrever histórias muito legais. Tem umas histórias dela sem ser esse, tipo, é muito legal porque ela escreve bem, ela te envolve na história, você fica curioso pra ler, pra continuar lendo. Muito legal. E eu... O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando uma nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce e sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. Eu estou indicando Nárnia, as Crônicas de Nárnia, que são 6 livros. E eu adorei, porque eu acho que qualquer pessoa pode ler, é um escritor muito bom. E que eu acho que vocês vão gostar. Chovia naquela noite, uma chuvinha fina e murmurante. Ainda depois de muitos anos, bastava Meg fechar os olhos e ela podia ouvi-la. Novamente, como se os minúsculos dedinhos estivessem batendo em sua janela, um cão latia em algum lugar na escuridão. E por mais que se virasse de um lado para o outro, Meg não conseguia dormir. Eu indico o livro Coração de Tinta. Tem 3 livros e é muito legal. Harry caiu na gargalhada, ouviu um gemido fraquinho ao seu lado e, ao se virar, deparou com a senhora Weasley, olhando estarrecida para o cartaz. Seus lábios se moviam silenciosamente, enunciando as palavras. O aperto você sabe onde. Vou matar esses dois, murmurou ela. Então, esse é o livro Harry Potter. Tem 7 livros da série. É muito legal, assim, é um livro muito divertido. Eu acho que todo mundo vai gostar. Eu sou Antônio Migliora e estou indicando esse livro porque eu li e achei super legal. Em quadrinhos. Isso é uma boa. Isso vale pontos para mim. Revestindo-se de coragem e muita sensibilidade, Caco Galhardo atravessa os 400 anos que se passaram desde a publicação do clássico Dom Quixote para dialogar com esse grande texto literário com a viagem pelo mundo da literatura empreendida por Cervantes. O resultado que você poderá saborear neste livro certamente ficará marcado como uma das melhores leituras de adaptações feitas da obra de Cervantes, um dos mais jovens e atuantes brasileiros. Isso é a sinopse do livro. Obrigada. Meu nome é Pedro Jansen e eu adoro Asterix porque é em quadrinhos. E aqui a capa, e eu vou ler uma parte aqui que eu gosto muito. É que o Asterix, ele vai fazer uma corrida e ele vai competir contra o melhor do mundo lá. E aí ele toma a poção, o cara sai na frente, ele toma a poção e ganha dele disparado. Sim, disparado mesmo. E aí é isso. Da Asterix. Oi, eu sou o Pedro. E eu sou o Stefano. E eu e ele, a gente, por coincidência, a gente adora muito Menino Maluquinho. A gente acha muito criativo o Zeraldo criar esses livros de história e quadrinho, que a gente gosta muito. Eu acho engraçado, divertido. E as histórias são boas também. E todo mundo tem uma história hilária para contar sobre algum bicho de estimação. Nós temos 14. A turma do Menino Maluquinho prepara um curso para premiar a melhor entre suas mascotes. Para dar seu palpite, você precisa ler todas as histórias. Que tal começar agora? E agora eu vou ler um pouco do meu. Fanáticos por futebol, preparem-se. Menino Maluquinho por futebol. Fanáticos por futebol, preparem-se. O Menino Maluquinho chegou com a bola toda e trouxe uma goleada de histórias em quadrinhos para vocês se divertirem. Crio, é hora de entrar em campo. Oi, meu nome é João Cruz e eu indico Goosebumps, que é um livro legal, não é tão grande nem tão pequeno, de terror, que eu gosto muito de suspense e é legal. Eu vou ler um textinho aqui atrás. A família da Lizzie se perdeu ao tentar achar o parque temático do Jardim Zoológico, mas tudo bem, porque eles acabaram encontrando outro parque de diversões no caminho. No Parque do Terror não há filas nos brinquedos e a entrada é grátis. Parece um lugar muito legal.
Mas essa impressão muda quando eles entram na aterrorizante Casa dos Espelhos e depois o que acontece no tenebroso escorregador da morte. O Parque do Terror tem algumas coisas muito interessantes, algumas coisas que vai além das brincadeiras. Olá, meu nome é Rian e eu queria indicar para vocês um livro, A Invenção de Hugo Cabret. Ele é bem interessante porque ele conta a história de um menino. Eu vou ler um pedaço da sinopse. Hugo Cabret é um menino órfão que vive escondido na central do trem em Paris nos anos de 1930. Esgueirando-se por passagens secretas, Hugo cuida dos gigantes relógios do lugar. Escuta seus compassos, observa seus enormes ponteiros e responsabiliza-se pelo funcionamento das máquinas. Olá todo mundo, eu sou professor de ciências do 9º ano, Hermann Schiffer. Estou aqui para indicar um dos livros de um autor que eu adoro, que é o Bernard Cornwell. Esse aqui é uma sequência de, até onde eu sei, serão 8 livros, tem 6 já escritos, chamado Esse Aqui, O Último Reino, mas que envolve as Crônicas Saxônicas, que é essa série de talvez, eu acho que 8 livros que ele vai escrever. E eu gosto muito do Bernard Cornwell porque ele é um historiador, então ele vai escrever os livros dele baseado